Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Somos. Eu sou o Portela, ele é o Gustavo. Gustavo, e aí gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Guilherme Amarino. Oi galera. E estreando conosco, Lucas Caetano. E aí gente? E aí Caetaninho, seja bem-vindo, mano. Obrigado. O Gui, nosso primeiro repeteco. Eu achava que tinha mais, já tinha tido. Olha, eu tenho 98% de certeza que você é o primeiro Não, ele é o repeteco. primeiro. Eu acho que sim. Então é uma honra, sim. é um prazer e Dos convidados. é nóis. É muito bom tê-lo de novo. E Caetano, fala um pouquinho de você. Você tá aqui na nossa igreja, há quanto tempo? Conta aí pra gente. Cheguei na IP Alpha foi no ano passado. Foi, eu acho que foi a decisão mais difícil da minha vida, assim, foi pra mudar de igreja, assim. Você que mora longe, né? Você faz uma viagenzinha pra vir pra cá. Demora em torno de meia hora. Falou o cara que mora no Valville. Cara, Valverde, Eu moro Pra longe quem não também. sabe, isso é muito longe, tá? É Pra bem gente, isso longe. É muito longe. É tipo mas assim, tem tem a lugares cidade. que meia hora não e- é longe. Tem lugares que meia hora não é longe. Aqui, quando você tá em Alphaville, tudo é 15 minutos, Aham, né? é Tudo aqui tudo 15 pertinho. minutos. Quando Dá você pega pra- um lugar dá pra que é viver numa bolha aqui, 30, né? aí é longe. Cara, que é eu o caso do morava, Valville. morava em Valinhos e era tudo meia hora de Campinas, por exemplo. E é tipo meia hora assim, ok, beleza. Só que tem uma outra cidade lá de Valinhos que é Vinhedo. E Vinhedo é 5 minutos pra qualquer lugar de Vinhedo. Não dá nem pra escutar uma música no Spotify. E aí o povo assim, cara, vamos pra tal lugar. Não. Muito longe. Daí você ficava assim, cara, mas é 20 minutos só. É rapidinho. É engraçado como cultura. Mas o Caetano mora longe. Eu moro a 30 minutos aqui da igreja, mas é rapidinho, porque eu pego ali como chama? Rodonel. Se você não sabe. Rodonel é rapidinho, 1, 2, tô aqui já. Mas enfim, decidi vir pra IP Alpha no ano passado. Enfim, eu acho que é isso, tipo... Bacana. E Legal. já tá servindo, né? Já tá servindo, Graças já a Deus, trabalha fui na muito bem UPA, acolhido aqui, gente, nos sério. jovens, com a Fui muito bem presbi, acolhido aqui. Tá ali com a UPA, agora com a Presbi. com a presbi também, onde Faz mais a gente música chama. pra UPA. Já foi em viagem missionária também, com a Toca galera. bateria, Já toca comecei violão. apanhando, já comecei a puxar, ser puxado na orelha também, ser discipulado, isso é muito bom. É, muito bom, muito bom. E aqui hoje, no nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre um negócio que eu sei que vocês dois gostam muito. Na verdade, a gente aqui, os 4 gostam muito disso, né? Eu não sei se o Portelinha já fez alguma coisa nesse sentido. Você já compôs alguma coisa? Já. Já? Mas nunca ouvi, segredo, só a Bárbara ouve. É romântico, entendi. Mas a ideia é mesmo, falar... mesmo quando não é, só ela ouve. A ideia é falar um pouco sobre música e tudo mais e tal. Só que antes da gente entrar na música, Caetano, eu só queria saber, você é cristão desde o berço? Você teve algum momento de conversão, alguma coisa pra contar pra gente? O Gui já contou no outro episódio, então a gente, se alguém quiser ouvir, pode voltar lá. Pode voltar lá e Mas assista, a gente por escuta favor. o seu, Como que o Breno tinha falado? O Breno, que ele sempre nasceu Eu na sempre igreja. nasci na igreja, então eu tenho a Isso. mesma realidade do Breno, assim, Entendi. sabe? Sempre nasci na igreja. Mas pra ficar um pouquinho mais radical, eu vou dizer, eu era um bêbado, vivia drogado, mas agora eu estou curado, encontrei Jesus. Mas não pode mentir, cara. Na casa É do falso Senhor testemunho. Não existe, brincadeira. É falso testemunho. Não, tô brincando. Mas eu sempre nasci na igreja, como diria o Breno. Mas eu vejo muito o trabalho da minha mãe, sabe? Desde pequenininho, a minha mãe me ensinando a amar Jesus. Então, eu sempre amei Jesus. Nunca tive tipo, uma fase assim obscura, que nem no primeiro podcast, né, a gente ouviu o seu testemunho, ouviu da Bianca, do Breno, e em todos os podcasts a gente vê, até mesmo no do Bruno Taioli, né? Sim, Tipo, mano, é que o do Bruno Taioli é difícil outro competir, universo. né? né? Também, tem né? como, né, velho? Outro Ele universo. contou a Se história você não ouviu, incrível, volte e ouça. Mas eu nunca sempre tive importante. tipo, uma fase obscura assim da vida, sabe? Minha mãe sempre me ensinou a amar Jesus. Eu lembro, tipo, deu pequenininho, deitado na cama, minha mãe lendo Bíblia comigo. E eu sempre, tipo, tirava minhas dúvidas com a minha mãe, né? Ela começava a contar a história, tipo, do povo de Israel. Eu falava, nossa, mãe, que povo chato, né? Ficava reclamando o tempo inteiro. Que povo chato, por que eu sou igualzinho a ele? Não, mas naquela época eu nem tinha consciência disso, né? Povo Pra mim, chato. Vou contar uma história aqui. Esse povo chato é você. E ainda mais que eu vinha de uma linha, né? Que achava que as crianças eram mais puras, assim, sabe? Não nasciam no pecado. Sim, então, sim. tipo, era mais tranquilo, né? Pra essa parte. Até você ter um filho. Então. Até tem um livro do. Como chama aquele cara, velho? Ô, Gui, a outra vez você veio aqui, a Catarina ainda não tinha nascido, Não tinha né? nascido, né? Agora nasceu. Que legal. É coisa mais Então, a gente tá maravilhosa. falando com outro Gui.
é tipo totalmente diferente. Agora é o Gui pai, né? É um novo Não, ele homem. já era pai. mas agora ele é mais pai. É isso, agora é um pai com alguns meses de experiência, alguns choros. Algumas noites sem dormir. Mas é isso mesmo. Tem até o livro do Paul Washer que ele fala sobre isso, né? Tipo, sobre a gente olhar pra criança, você tá com a criança no colo, ela pega no seu óculos, você fala não. Imagina se ela tivesse a força de uma criança, ela começa a fazer tivesse a força de uma pessoa adulto, de 18 né? anos, começa a fazer uma birra, ela ia te estourar. Então aí você já vê a força do pecado no coração da criança, né? É verdade. Mas aí eu lembro que a minha experiência com Deus mesmo começou quando eu tive uns 13, 14 anos, quando eu comecei a ler Bíblia, né? A gente começa a ter a nossa própria experiência. Tem aquela questão de, vamos para acampamento e tal, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive num acampamento. A gente tinha construído o tabernáculo. Então a gente ficou lá, acho que foram 5 dias assim, e a minha antiga igreja resolveu construir o tabernáculo com todas as crianças. Então a gente construiu peça por peça. A gente, sabe, foi muito legal, foi muito legal. E eu lembro que quando a gente entrou no Santíssimo Lugar, né? Naquela época, e começamos a orar, e aí as crianças chorando, que não sei o quê. E eu vi os meus amigos, e eles não estavam, assim, sabe, tipo, quebrantados com toda aquela situação. Eu devia ter uns 12, 13 anos, por aí. Mas eu tava tocado. E aí começava a cair aquelas lágrimas, assim, sabe, tipo, de sentir Deus Você de verdade. Aí cai a lágrima, mas você limpa rapidinho pra ninguém ver, né? Então eu falo que a minha experiência com Deus começou ali. E aos pouquinhos, sabe? Não tive uma virada de chave assim, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer... Não, foi aos pouquinhos. Contato com a Bíblia e principalmente a minha mãe puxando da minha orelha. Então, mãe, se você estiver vendo isso, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, viu? Te amo. E é legal isso, né? Você vê, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né? Ele vai destacar a avó e a mãe, né? Então ele fala assim, da Loide, ele fala assim, por causa da fé da tua avó, por causa da fé da tua mãe, elas passaram para você aquilo que você é hoje, aquilo que você entende hoje. Então, os nossos pais são muito, muito importantes para a nossa caminhada de fé, principalmente para essa primeira apresentação do que é uma vida em relação a Deus, uma vida que busca a Deus, uma vida que busca conhecer a própria Escritura Sagrada. É claro que vai chegar um momento, como o Caetano falou, com 13 anos, você tem a sua própria experiência. Você vai lá e você vai procurar por você mesmo. Você vai ser tocado por Deus nesse aspecto. Deus vai se apresentar a você e vai conversar contigo e vai ter esse processo de conversão iniciado, assim, um processo que Deus regenera o nosso coração e Ele faz a gente entender que a gente é pecaminoso, que a gente tem pecado em nós, que a gente precisa de arrependimento, e Ele vai ali conduzindo toda a nossa conversão, né? Mas o papel do pai e da mãe é importantíssimo, cara. E eu, como pai recente agora, fico pensando nisso, né? Como que eu vou ser fiel? Você já pregou o evangelho pra Catarina? Cara, todos os dias, mano. Da hora. Sou pecadora. Nós durante a gravidez da Isabela, né, quando a Catarina ainda era um feto, assim, a gente lia a Bíblia para ela, na barriga ainda. A Isabela lia todos os dias e eu, às vezes, lia com ela e tudo mais, e cantava algumas músicas, e hoje a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Tem algumas atitudes que a gente faz, que é ler a Bíblia para ela, para que ela conheça essas histórias desde a mais tenra idade. E eu gosto muito de poesia, né? Então tem alguns livros de poesia, por exemplo, tem um deles que eu leio recorrentemente para Catarina, inclusive, que é um cara que pegou todos os salmos e ele fez versões em soneto dos salmos. Então ele pega um salmo, sei lá, o 32. Nossa, olha só, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui culpa. Enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos se remoeram e tudo mais. Então ele pega todo esse conteúdo e cria um soneto com base nisso, sabe? E muitas vezes ele já pega um conteúdo que remete a Cristo e já faz toda a interpretação. Que legal. Então fica bem legal. E fica todos os salmos da mesma forma, com forma de soneto. Então você tem lá toda a mesma estrutura de rima, todas iguais. Todos os salmos iguais. E é muito legal. É em inglês, infelizmente, não tem em português isso. Mas é muito bom. Então, você lê em inglês pra ela? Em inglês pra Catarina. A Catarina vai ser bilíngue desde... muito bom. Mas que bacana. Vai falar em línguas. Desde 6 anos de idade falando em línguas. Bacana, mas legal. Vocês que são músicos, né? Vocês gostam muito de música. Inclusive, Caetano é músico. É isso. Esse é um detalhe muito importante. importante. O Caetano, o que você toca, Caetano? Eu sei que você toca
bateria, eu já te vi Violão. tocando. Você canta muito bem. Violão, teclado. Eu vou sair daqui. Eu já tenho um ego lá em cima, né? Agora você fala assim. Tá solteiro. vou ter Essa que ir pra parte não precisa pastoral. falar, né? Pode Eu falar, preciso. fala. Pode Tá falar. solteiro, gente. Tá E o solteiro. que mais? O que você toca além Olha, disso? meu primeiro instrumento foi bateria, é o meu instrumento principal. Aí fiz 2 meses de aula de violão, aí parei de fazer aula de violão porque eu não queria ficar sabendo de teoria, e eu fui pra frente do computador, fiquei lá no... Não pode falar, né? O Cifra Club não paga a gente. Então eu fiquei lá no Mas no pode site, pagar. de, Site de cifra, cifras laranja. Exatamente. Fiquei lá e aí eu vi que como é que faziam as notas, enfim. Por isso que eu não manjo quase nada de teoria, mas tô aprendendo agora. Né? E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Aí minha prima tinha um teclado lá na casa dela, peguei o teclado dela. Aprendeu também? Fui pra frente do site de cifra laranja, comecei a aprender também. E só. São esses os meus instrumentos. Legal. Eu comecei a cantar por conta do violão, porque não tinha ninguém pra cantar. Aí você cantava Até já. porque é difícil cantar na bateria, né? Mas lá na minha antiga igreja eu tinha que fazer isso. Véio. Mas é com a É o banda inteira, Serginho beleza. da Eu igreja. tinha que me virar lá. Nossa. E o Gui toca... Você toca os instrumentos mais bizarros que tem. De corda. Eu fui Além por dos uma linha. normais, né? Eu falei assim, olha, ser muito comum não é legal. Não é Eu bacana. preciso tocar o que ninguém toca, que ninguém vai querer tocar. Aí eu fui pro lado do banjo, do bandolim. Banjo, Instrumentos bandolim, tem corda que que mais? toca. Mas assim que é legal, né? É, o Tem que ser instrumento de corda, eu diferente. tenho mais facilidade com o instrumento de corda. Com teclado, sim, eu sei como é que faz as posições, mas eu não tenho muita moral não de ficar tocando e tal. Bateria, eu até sei as coisas, mas também não tenho tanta moral também não. Mas os instrumentos de corda... Violão, e um pouco guitarra. de gaita também, né? Os Você toca instrumentos- baixo também? Nunca te vi Toco tocando baixo. também. Toco baixo Toca, também. toca, Não como um toca, baixista deveria tocar. ou você toca como eu eu, sou assim, aquele guitarrista que toca baixo, sabe? tá, ok, eu entendo. Eu Eu sei até bem. sei umas linhas de baixo famosas, até dei aula de baixo uma época da minha vida em escola de música, na escola de música que eu fiz a aula, mas assim, não me considero um baixista. Assim. Eu te entendo muito bem, porque eu toco assim, tipo, não tem ninguém pra tocar baixo, precisa de alguém que saiba... Acho que nenhum baixista Fazer a da marcação, presbítero, pelo menos assim. é baixista, né? Eu É sempre... Eu não sei mesmo um baixista Não, que falou Isso assim, é uma eu... acusação grave. Não, da presbítero, dos jovens. Inclusive tem uma acusação grave no universo da música que assim, fala o seguinte, todo baixista é um guitarrista frustrado. Desculpa aí, galera do baixo da MPA. É brincadeirinha, não é verdade, eu acho. Mas é verdade. Você, então são os instrumentos de corda e tem a gaita também que A você gaita, toca, né? eu acabei E a aprendendo. gaita você toca de verdade, porque assim, eu já toquei a gaita. A questão da gaita é que ela tá no tom. Então assim, nunca vai ficar feio. Soprano, tipo Não Bob tem Dylan, erro, Bob Dylan. não E beleza. tem muito erro. Então eu já toquei gaita num louvor, só que assim, eu não criei uma linha de gaita e repeti, Você entendeu? não sabia as notas que você tava Eu não tocando. sabia as notas. Eu sabia mais ou menos o que eu tava fazendo, fiz no ensaio e tentei repetir na hora. Não ficou igual, mas ficou parecido. Mas você toca mesmo, você conhece ali acabei a... estudando um pouco e acabei... aquele negócio, né? Você vai de curiosidade e à medida que você sabe teoria musical, você consegue aprender outros instrumentos mais fácil, assim. Vai aprendendo, ouvi o Caetano, ouvi. Ouviu, né, Eu Caetano? ouvi. Então, mas, e é isso, vocês... o Gui tem o Sola, certo? Participa já de uma banda, faz show, você já vive de música. Sim. E a gente sabe que o Caetano, você tem um sonho de viver de música, certo, Caetano? Exatamente. É isso? Tipo, é o que eu quero fazer da vida. É aquilo que dá um quentinho no coração. Né? Hoje eu Entendi. faço direito, né? Tipo, eu me encontrei na área do direito e tal. Quero muito poder advogar um dia, mas advogar não dá um quentinho no coração, sabe? É aquilo que você fala, mano, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Ou, sei lá, eu tô ali fazendo uma música e você sabe que aquilo que vai... a mensagem que você tá falando vai moldar uma cosmovisão de alguma pessoa, ou vai, sei lá, vai ajudar alguém num dia, sabe? Isso, mano, traz um prazer imenso. Ainda mais a parte de lidar com pessoas o tempo inteiro com música, sabe? Isso é... pra mim, não... Sabe? Eu falo, é o Entendi. quentinho no coração, não é... Sei lá... Deu pra entender, né? Deu. Há quanto tempo você faz direito? Tô no 4º semestre agora. Quarto semestre? Você faz onde? Segundo ano. Faço o quê? Onde que você Eu faz? faço na São Judas. São Judas. Que Isso. também não tá pagando a gente. Não, Mas não vamos botar poderia. não faço na São Judas. Não. A pergunta não é nem por isso, só pra entender há quanto Pode tempo atrair você uma tá, possível propaganda. Mas se quiser pagar Quem sabe? também... É verdade, ia ser bom. sabe? Ou se não, dá bolsa pro Manda- pessoal aqui da manda lá Presbi, pro ia ser muito reitor bom da também. universidade. Olha Estamos só. divulgando a universidade. Quanto que vocês vivem da música no dia a dia, assim? Tipo, o dia todo vocês tocam, vocês escutam, o que tipo...
Como que é pra vocês? Qual o papel assim? da música na Posso vida começar de a vocês? falar? Pode, Os eu meus deixo à amigos me vontade. xingam porque eu coloco trilha sonora em tudo, entendeu? Então qualquer coisa que eu tô fazendo, eu coloco uma música. Pra eu acordar, preciso ter uma música boa. E não é aquelas músicas tuts, é aquela musiquinha calma. Toma banho ouvindo música. Rivers and Roberts, com certeza. Tem que ter a trilha A sonora. A minha vida é uma trilha O sonora. despertador é Here Comes the Sun. Sério? Muito bom. É um bom tempo. Mas, né? mas dizem que não pode ser uma música que você gosta, né? O Despertador. Ah, cara, mas é. Ah, mas o Você legal é dizem ser que você continua diferente. gostando? O legal é Eu ser continuo diferente. gostando Mas é muito. que dizem que se faz mal, porque você vai cansar da música, você vai ficar irritado com ela, você cria um vínculo de tipo, putz, eu não queria estar acordando agora. Eu queria dormir mais. Talvez em isso uma aí fase não- da vida isso é isso verdade, aí não cara. funciona Mas na comigo, fase da não. vida que eu acordo sem o despertador mesmo, porque a Catarina tá chorando. Então tá tudo bem. É, o seu despertador de verdade é a Catarina chorando. Muda, né? Tinha uma música que uma vez eu vi, eu não lembro qual que é agora, não sei se vou conseguir lembrar, que era a música mais definida como de melhor qualidade pra acordar de manhã. Ah, é? É. Mas é estilo musical? ou Não uma era um música? estilo, era uma música, se eu não me engano era do Simple Plan, mas eu não tenho certeza. Do you ever feel like breaking down? Eu não sei se é, cara. Eu acho que essa é uma música que vai devagarzinho. Era vai uma música que as crescendo. pessoas que colocavam ela como despertador tinham um feedback de tipo, eu nunca na vida reclamei do despertador por causa da música. Nossa. É. Aumentou até a qualidade de vida da pessoa, né? Depois de começar a acordar com essa música. Mas tem uma teoria aí que, de acordo com o que você faz de trilha sonora, acho que o Caetano vai entender o que eu tô falando. A música ela tem um certo poder de influenciar o teu ânimo. Uhum. Entendeu? Então, quando você vai, por exemplo, no Spotify, você tem como escolher músicas de acordo com o Com mood o mood, dela, é. sabe? Tipo, eu tô mais afim de, sei lá, academia. Então, vamos lá, preciso de alguma Quero coisa dormir, pra me você vai agitar. Eu quero dormir. Com criança você vê isso, né? Tipo, vou fazê-la dormir. Aí você precisa colocar uma música mais calma, uma música que tenha uma característica musical que propicie isso. E a música realmente é isso. Por exemplo, nossa, eu falei que não ia falar dele, mas eu vou falar, do Hans Zimmer. Viu? Franzinho. Depois vai Falei falar de ontem viagem- com o Portela. Falei, cara, a gente vai ter que falar do bingo do Yamarino. Próxima viagem no tempo. Próximo assunto, viagem no tempo. O Hans Zimmer, ele fala muito disso porque quando ele vai compor uma trilha sonora para filme, né? Se você não conhece Hans Zimmer, você precisa assistir, por exemplo, a Inception. trilogia do Batman, Inception, a maioria dos filmes do Christopher Nolan, tudo Sim. mais, o Rei Leão. Interestelar, Rei Leão, ele fez a trilha. E ele tem um conceito assim, quando eu vou apresentar uma trilha sonora para uma música, eu preciso de alguma maneira guiar o sentimento dessa pessoa que está ouvindo. Então, vou caminhar para assim, vou apresentar uma dúvida. Então, existem alguns certos acordes, certas linhas melódicas que ajudam isso, essa sensação. Tem um vídeo no YouTube muito famoso, assim, que eu usava quando eu dava aula de música na escola, para o ensino fundamental, que falava assim, era a mesma cena, inclusive era uma cena do Piratas do Caribe. E aí a trilha sonora original e a mesma cena com outras músicas. Nossa, não tem nada a ver, né? Muda o jeito que você vê Muda a coisa. totalmente. Muda. Se você coloca uma música mais agitada, se você coloca uma música mais calma, pode ter a mesma cena. Sim. Só que a tua percepção sobre aquela cena muda. Não, tem vídeo no YouTube que eles pegam cena de filme de terror, tiram uma música e põem uma música de patati patatá, assim, sabe? Galinha Nossa. pintadinha. Você não sente mais medo. É isso mesmo. Fica engraçado. É isso mesmo. E as situações da vida pedem tipos de música, né? Tipo, sei lá, você tá num churrasco, você não vai ouvir o Hans Zimmer, né? Você tem eu vi, Depende de quem tá no churrasco. Não, no né? churrasco Não você tem vai... como, não bastante. tem como. Quem Eu tá no não- churrasco, mas mas no normalmente geral... não. Geral. Eu não gosto de pagode, mas o churrasco pede um pagode, né? Eu sou assim também. Pede um assim, molejo. Aí, ó. Pede um molejo. É a hora do molejo. eu também não escuto pagode, mas assim, se tiver rolando no churrasco, pra mim faz sentido. É o ideal, né? Tipo, Casa ok, bem. não tem... Alguém fala uma põe um canção pagode. como essa, tipo, Pode pôr, beleza, a faz gente tá falando de sentido. pagode, mas tem vários outros estilos que entram dentro do mesmo bolo, tipo Sim. um bom samba, as músicas mais agitadinhas, tipo um soul, às vezes faz sentido com um negócio meio celebrativo que é um churrasco. Que é o que o Caetano tava falando, meus amigos reclamam que eu coloco trilha sonora em tudo. É porque ele tem essa percepção de que as partes da vida que a gente passa, os momentos diferentes da vida que a gente passa, talvez com música eles façam sentido, sabe? Eles tenham E o que é mais legal Isso é é muito lembrar dramático. disso, sabe?
Eu sou muito Cê, dramático. tipo, quando você tá num momento meio bad, você põe aquela musiquinha Eu sou pra... aquele cara que coloca a música no fone de ouvido e ainda bota a mão no vidro do carro. sabe? A chuva, né? Você é Aquela muito cena dramático. do Joey na janela, no Friends. Ah, mas o legal disso é a gente lembrar, sabe? Tipo, dos momentos que a gente tá passando depois de ouvir aquela música. Eu sei que eu tinha uma playlist quando eu ia pra escola. Eu sempre chegava atrasado na escola. Ah, essas coisas não pode falar, né? Pode sim. Expondo. Não É posso. pecado, não tem problema. Deus te mudou, transformou. Graças a Deus, Olha o hoje eu sou testemunho. mais Glória a pontual. Deus, eu né? não sou mais assim. Enfim, Deus é bom. Mas eu tinha uma playlist com, acho que umas 7 músicas. E eram músicas calminhas, assim, sabe? Tem uma música que chama Voice That Reels Raging Sea, dos Rivers and Robots, Nossa, que eu sou inclusive é uma apaixonado- boa banda. Eu sou muito apaixonado por essa banda. Sério, escutem, gente, é muito bom. Eles são cristãos. E aí, toda vez que eu acordava, ia pra escola atrasado, eu botava o meu fone, ia de boa, e é uma música tranquilinha, então eu ia tranquilo ouvindo a minha música, e era 5 minutos da minha casa à escola. E assim. E se atrasava ainda assim, 5 atrasava, minutos. lógico, mas eu meu. tenho uma teoria que quem chega atrasado é quem mora perto. Exatamente. lugares. Não Pode dá, ver, gente. todas Quem as mora pessoas longe que não chega chegam atrasado. atrasadas Faz aqui da sentido, mas igreja, eu- porque faz mora sim. Você perto, relaxa. do ladinho. Ah. Mas enfim, Ok, aí a ok. gente já aprendeu sobre isso no Estaiados, né? Já tivemos. A gente tá roubando é. o tempo das pessoas com relação a isso. Olha Mas só. enfim. E aí eu sempre ouvia essa música e hoje, toda vez que eu escuto, eu lembro, mano, não é uma nostalgia, porque nostalgia é um sentimento ruim, né? Tipo, do passado. Mas é uma nostalgia boa, sabe? Que você fala, mano, era a época que eu ia pra escola e eu ia ouvindo isso aqui, meu. Então traz uma lembrança muito boa, sabe? Você conecta Eu curto muito a isso. música ao momento, né? Tem um pouco Exatamente. disso também, né? Tem músicas que fazem parte da nossa vida, de repente, tipo, você passou por um momento muito legal, um acampamento muito massa, vai ter acampamento da Presbia agora. Aí vai ter Fenômena, uma gente, música não, Fenômena tema aí, não fez- sei. fez- A música A tema, música tema do acampamento, Do acampamento da da UPA, Fenômena, e eu tenho certeza que daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10, 20 anos, quando todo mundo que participou disso escutar essa música, vai ter... Vai lembrar do Vai acampamento. lembrar E do aí acampamento lembra de e tudo todas as mais. histórias. Tipo, Tudo, nossa, aconteceu tudo. não sei o que no acampamento. Inclusive momentos da vida que você precisa muito. Por exemplo, a gente escuta muito pessoas irem até nós pelo Instagram, pelo Twitter, ou então conversar com a gente depois de algum show e falar assim, nossa, a tua música Confiança, a tua música Da Vida Melhor, a tua música 126, eu sei que vocês falaram de 126 com o Andrade um pouquinho antes, Sim. fez parte da minha vida nisso, me ajudou e tudo mais. Tem uma pessoa que bateu o carro escutando Confiança, cara. Tipo, porque ela tava passando por uma Ajudou. coisa, ela estava chorando tanto, tava, pá, bateu o carro Caracas. e marcou, sabe? A música que ela bateu o carro. Não tô falando, parece uma coisa muito ruim que eu tô falando aqui. Não ouçam confiança dirigindo. É isso. Mas é isso, a música marca, e a música ela tem uma participação muito grande, e quando a música ela tem uma cosmovisão, que nem o Caetano falou, e aí vem a parte nossa de artista de composição, né? Você pode contribuir para a vida da pessoa expondo um texto bíblico ou uma temática bíblica com esmero, com reverência ao texto e tudo mais. Isso vai atingir a pessoa de uma forma poética. Da mesma forma que eu falei que eu estou fazendo com a Catarina, né? Estou pegando um cara que olhou os Salmos, interpretou os Salmos, compôs uma poesia sobre isso, e isso está fazendo sentido para a nossa vida aqui. A beleza de um artista, de um compositor, é isso, você conseguir passar as verdades bíblicas, principalmente para nós que somos cristãos, passar as verdades bíblicas que muitas vezes estão lá, às vezes embaralhadas aos olhos do desatento, do olho da pessoa que ainda não leu o tanto e não consegue interpretar ainda isso, está nessa jornada, e você dar uma luz para aquele texto, para que a pessoa vá a ele de novo com outros olhos, vá a ele de novo com uma explicação, vá a ele de novo e se apaixone pelo texto, tá? Através de uma música, através de uma outra letra que referencia um salmo, referencie uma história do evangelho, referencie um trecho doutrinário da escritura e tal. Isso é muito importante, porque vai marcar as pessoas. É muito importante, porque a música tem esse poder de participar da nossa vida, tem esse poder de marcar a nossa vida e gerar essas marcas que duram para sempre. Enquanto nós estamos aqui, elas vão fazer a gente se lembrar das coisas, sabe? Isso é muito importante. Mas qual é o papel, então, do compositor nesse sentido? Você acha que vocês acham, né? Os dois compositores. Vocês acham que o compositor deve escrever uma música já buscando oferecer uma resposta, ou levantando as perguntas, ou, enfim, qual a influência? E também qual a influência, por exemplo, do texto bíblico
A pessoa lê o texto bíblico, interpreta, escreve, ou tem que tomar cuidado com a interpretação na hora de escrever? Copia, aproveita que já tem música lá. Gente, é só essa eu falar quero aprender quando dá também. Eu acho que tem várias funções possíveis, né? O Portela falou, vou lançar uma resposta ou vou lançar apenas uma fundamentação necessária para que isso gere uma curiosidade e a pessoa ir atrás. Depende do que você está pensando em fazer com a música. Acho que a música tem várias funções diferentes, né? Da outra vez a gente conversou um pouco sobre música congregacional, assim. Quando eu estou pensando em música para a igreja, para que toda a igreja cante, eu tenho alguns parâmetros. A gente precisa contar a história do evangelho, nós precisamos fazer com que todo mundo se lembre de Deus aqui, precisamos fazer com que todo mundo cante sobre tem a uma verdade. melodia simples, precisa ser todo mundo claro. Até o tom da aprender, música precisa o ser tom tipo, precisa- tranquilo Até pra todo mundo cantar. Você tem Tudo umas bem que assim, categorias. eu como cantor, posso dizer pra vocês que no canto congregacional eu Tanto tenho fez, tanto muita faz. dó de quem tá perto de mim. Porque eu canto, gente. Ainda bem que sobe como incenso agradável, né? Não nos ouvidos de Deus. E aí eu fico, tipo, normalmente eu tô sempre com a Bianca, né? Aí, tipo, tem gente ouvindo a voz da Bianca e aí a minha, eu fico, é melhor não cantar. Eu preciso cantar, não tem como não cantar. Mas é isso, você tem que ter uma claridade quando você está pensando para essa função. Agora tem outras funções, por exemplo, você tem no universo da música, músicas de protesto, por exemplo, que vão expor alguns erros. E aí, à luz da Escritura Sagrada, tipo, a gente pega a luz da Bíblia, a Bíblia constantemente expõe algum erro e é de fato um protesto em relação à nossa própria vida. E aí você pode se utilizar disso e uma música que impacte, sabe? Talvez ela não vai servir para você cantar na igreja, mas vai servir para o cara ouvir isso e falar, cara, eu tô errado, eu preciso corrigir isso. Funções isso também diferentes, né? exatamente. Ou então uma música que vai lançar luz a uma beleza do mundo e você fala assim, nossa, como a amizade é bela. Como o amor entre um homem e uma mulher é belo. Como a criação é bela, sabe? E você consegue lançar a luz disso de uma maneira poética que vai gerar a pessoa falar, olha só. Ou até como a gente é pecador, né? Exatamente. Tipo, olha só como Deus é grande e nós somos pequenos. Deus é santo e nós somos pecadores. Olha só como o mundo é vasto e nós fazemos parte disso. Eu não sou, tipo, a última bolacha no pacote. Eu não sou o centro do universo. Existe toda uma vastidão no universo que é bela, que é harmônica, que é perfeita, como o Cristo é perfeito, sabe? Porque ele rege toda a criação. E eu talvez esteja errado nesse ponto. Então a música consiga, de alguma maneira, a música consegue trazer luz a esses pontos escuros da realidade, sabe? E a função do compositor, de todo compositor, não necessariamente o compositor cristão, tá? Sempre é assim. Ele vai olhar um canto escuro da realidade, vai olhar algo que ninguém vê, vai olhar uma realidade que as pessoas não estão, talvez, conseguindo interpretar. Ele absorve isso a partir da observação. Então, um músico vai olhar para um quadro, por exemplo. Ele vai olhar isso, e falar assim, o que eu estou entendendo desse quadro? O que eu estou interpretando dessa verdade aqui exposta a mim? Ele reinterpreta. Ele pega do próprio jeito, ele coloca nas próprias palavras e tal, e expõe de novo, e joga para a sociedade. Acho que um bom compositor, ele encontra as palavras para um sentimento universal, assim. Né? Exatamente. E é exatamente por isso que algumas músicas ficam muito famosas. Porque o cara conseguiu exprimir uma grande verdade que tá na cabeça de todo mundo. Pensa, Nossa, né? todo mundo pensa, só que ninguém consegue dizer, ninguém consegue botar para fora. Ele E aí o cara botou para fora aquilo que todo mundo queria colocar para fora. Então por isso que, por exemplo, uma música do Coldplay que todo mundo gosta, uma música dos Beatles que todo mundo fala, nossa, é isso, uma música do Caetano que todo mundo fala assim, nossa, ó, que da hora, é isso e tal. Por que isso acontece? Porque as pessoas se identificam com isso. Que as pessoas falam assim, nossa, ele conseguiu dizer por mim aquilo que eu não conseguiria dizer só com as minhas palavras. Ele disse o que eu queria dizer. De uma forma sucinta, geralmente, porque numa música não dá pra você... Não dá pra você... É um livro, né? Uma tese E você de ainda doutorado. tem toda uma melodia que às vezes casa com o sentimento daquilo, exato. né? Então, porque não adianta você, por exemplo... Uma vez eu ouvi uma crítica sobre o canto nas igrejas, né? A pessoa criticava que, cara, a gente está falando sobre salvação, a gente está falando sobre adoção, a gente está falando sobre, sabe, tanta coisa que foi feita e a gente só canta música e aí a pessoa critica em especial worship, que é, sabe, para baixo, tipo, cara, a gente precisa de feliz, música né? alegre, Música alegre. a gente tem que ficar feliz, a gente não Celebração. tem muita música alegre. De fato, a gente tem uma dificuldade em achar músicas que são alegres, assim, Você né? tem que meio que casar a melodia, o ritmo e a Isso, letra. isso. Ou às vezes tem contrasta, né? Algumas músicas contrastam. Tem uma letra Eu tava triste, falando sobre ruim isso. e uma melodia feliz.
não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu tenho um curso de composição, né, que a gente lançou pelo Instituto Sola. Inclusive, o Caetano é um dos alunos, olha só. E no curso eu falo sobre isso, né? Você tem um negócio que chama prosódia. Prosódia é algo que vem lá com os filósofos gregos, por exemplo, com Aristóteles. E ele, no Poética, né, ele vai falar o seguinte, que uma estrutura do mundo harmônica tem uma prosódia. Quando eu tenho todas as coisas caminhando para uma harmonia universal para dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou olhar uma música. Eu tenho ritmo, harmonia, melodia, letra, e tudo isso contribui para que o assunto principal da música seja entendido. É isso que o Portela estava falando. Agora eu posso ter uma prosódia estável ou instável. Então eu posso usar isso, inclusive, a favor do que eu quero mostrar, do que eu quero dizer. Então, num culto, por exemplo, numa música que precisa ser claro, essa prosódia ela precisa ser totalmente harmônica. Então, uma mensagem de celebração precisa ser uma mensagem que na musicalidade, né, na harmonia, na melodia, seja de fato alegre, de fato celebrativo e tudo mais, assim como a letra é. E a gente está muito acostumado a prestar só atenção na letra, né? Ah, não, mas a letra diz sobre isso e tal. E às vezes a gente não presta tanta atenção na melodia, na música, se a melodia está condizendo por isso. Por isso que aparece esse problema que o Gu falou do worship, talvez músicas muito tristes que falam de coisas que deveriam ser muito felizes. E, beleza, uma coisa, ela pode ser triste e feliz ao mesmo tempo. Ela pode ter nuances mais tristes e nuances mais felizes. Mas realmente a gente precisa prestar atenção em relação a isso. Agora eu posso ter, por exemplo, o contrário. Eu posso criar uma contradição proposital, por exemplo, uma letra extremamente triste, uma letra melancólica, e eu colocar de maneira proposital uma música super feliz. E aí você vê a galera cantando, toda felizinha, na Exatamente, festa. mas a letra está falando outra. E isso serve, talvez, para um propósito de um artista que quer provar um ponto, ou que quer trazer uma reflexão sobre isso e tal. Você pode criar isso. Então, o compositor ele é livre o suficiente para trabalhar com isso. E aí, quando o cara sabe trabalhar com isso, intencionalmente ele tem na cabeça, olha só, eu vou botar essa sequência de acordes aqui, essa sequência de acordes aqui traz uma certa ideia de um sentimento que está caminhando para esse conceito. E aí, nessa melodia, eu estou caminhando para esse tipo de coisa. Eu posso criar uma coisa totalmente harmônica para ser poderoso, para ser intenso em relação a isso. E aí a letra combina. Ou então a letra não combinar para justamente criar essa contradição. Criar uma tensão, tipo né? você comer queijo com goiabada, sabe? Tipo um negócio agridoce, assim, tipo sabe? isso. Uma bela figura de linguagem. Né? Queijo com goiabada. Parabéns. Mas Doce com salgado. falando ainda de composição, a gente queria perguntar quais são as influências musicais de vocês e também se na hora de compor vocês tentam ser intencionais. Tipo, nossa, eu gosto muito do Tom Jobim, então eu quero compor algo a meio Tom Jobim. Ou não. Ah lá, Tom Jobim. Nossa, Fala que aí, pergunta Caetano, eu só difícil. falei agora, você precisa falar um pouco. Não, é que eu gosto de ouvir, entendeu? Hoje eu tô muito nervoso, mas eu tô, tipo, na fase de aprender muito mais. Então, eu não cheguei na fase de ensinar, né? Então... Não é ensinar, eu tô perguntando Não, mas, como mas quantas músicas você tem no Spotify hoje? Hoje eu tenho uma música Uma no que é Spotify. a Para a Eternidade. é isso, né? Exatamente. E você já tem outras músicas que estão para sair, que Sim, você já compôs. essas sim, outras sim, músicas. exatamente. Então você já tem uma experiência com elas. Pode ser nesse sentido. isso- Teve alguma que você parou e pensou, vou fazer um estilo... Você pode falar só das suas influências musicais também. Isso é mais fácil, ó, vai. É que, tipo assim, ó. Vamos voltar do início, né? Com relação às minhas influências musicais, eu não tenho, tipo, muita influência não gospel. Como eu vim de uma denominação mais neopentecostal, lá a gente ouvia muito essa questão, tipo, você não pode ouvir música do mundo. Você não pode ouvir música do mundo porque isso vai moldar a sua forma de pensar, vai mexer na sua cosmovisão e, enfim. É a mesma coisa de querer colocar a coleira em alguém em vez de ensinar ela a tomar as próprias decisões, né? Mas, enfim, isso é um papo para outro dia. Mas, então, as minhas referências são mais referências no meio gospel. Exatamente. Mas não no gospel comum que a gente vê hoje, tipo... Não vou falar o nome de artista aqui, porque eu não Tipo curto. o Projeto Sola. Não, Projeto Solo é legal, mano. Os caras, tipo, pelo menos falam de coisas bíblicas, né? Pelo menos. Não, tô brincando. Tô brincando, eu curto pra caramba. Mínimo, né? No mínimo. Não, tô brincando, gente. Mas eu sempre busquei, tipo,
algumas coisas mais alternativas, sabe? Diferente do que o pessoal tava ouvindo. Se todo mundo tava ouvindo X, eu queria ouvir Y, sabe? Porque, enfim, não quero ficar seguindo o que tá todo mundo fazendo. Querendo ou não, no meio gospel, que é meio mainstream, não é muito legal. Tipo, parece que os caras fazem 4 notas e já era, e tá tudo bem, quero vender isso. Ou se não, tradução. Igual, assim. Vai lá, faz tradução, traz a música de fora. Eu não vejo Tem problema muita com você tradução, é verdade. eu não vejo eu também não acho problema nisso. ruim, é bom. Tipo, muito bom, ainda mais pra igreja local. Eu acho em tipo, excesso ruim. Agora se o cara só vive Eu acho que disso, depende Você das não, músicas, você não desenvolve talvez. a música brasileira. utiliza a criatividade eu que Deus dá, sabe? Tipo, Sim, enfim. sim. E aí, uma das bandas que eu curto muito, que eu já falei aqui, eu acho que umas 1 milhão de vezes nesse podcast é Rivers and Robots. Eles são uma baita referência pra mim. Alguém que eu tenho ouvido muito nesses últimos tempos, além de King's Kaleidoscope, é Gable Price and Friends. Eles são uma banda... Não sei quanto tempo que eles lançaram essa banda, recente assim, isso, tipo, é muito 2020. recente. 2020 eles lançaram o álbum. E tipo, incrível, sabe? E além deles terem umas letras muito profundas, sabe? E bíblicas também. Sim, O ele é som muito bom dos pra caras, mano, é tipo assim, ó. E eu acho que o que mais me atrai pra ouvir um artista em específico é saber que ele compõe as próprias músicas e que ele produz as próprias músicas. Isso é legal. Aí sim traz aquele... Sabe? Tipo, eu acho que isso faz diferença, que hoje em dia, no mercado musical no geral, a gente vê muito artista que só canta, né? Tipo, ele só não nem compôs, nem toca nada. Hoje os caras que estão ganhando Grammy no gospel, É um intérprete tipo só só. música traduzida, É só um ou intérprete. música de outros E compositores. aí, tipo, outra pessoa compõe, vende a música. ele Isso canta. acontece muito no mercado, mas eu acho que no mercado de músicas cristãs, né, nesse mercado gospel, é bem exagerado. Assim. É raro você ter um artista que compõe as próprias músicas, que toca as próprias músicas e que produz as próprias músicas. Isso é muito comum no mercado não cristão, por exemplo. Você tem a maioria das músicas, você pega uma Adele, por exemplo, ela tem canções com outras pessoas, ela tem canções de outras pessoas, mas ela também compõe as próprias canções e toca e canta. E ela está ali envolvida numa composição. Ela Você participa do próprio participa trabalho, né? tudo, usa. Ela Isso quando ela não põe a rouba do Martinho da assinatura Vila, né? dela, né? Quando ela não faz um plágio, né, no outro cara. Pô, deu um problemaço esse. Agora, um Ed Sheeran da vida, você tem um cara que faz as próprias músicas, que se envolve em produção, inclusive. Você tem a história da música no geral, né? Mas, por exemplo, sertanejo universitário. Acho que a maioria não compõe as Aí próprias é músicas. plástico, É tudo compra de um compositor, de um compra cara do e outro. tudo mais. Então você tem aí um mercado que tem essa parte do cara que ele é só o bonito que vai aparecer na capa, sabe? E esse é o fim do trabalho. Eu não gosto muito desse lado. Então quando eu descubro que é assim, eu já não gosto muito. Eu acho Perde que eu brilho, vou né? bem na linha do Caetano. Perco o respeito. Um pouco. E o Sola começou assim também. O Sola começa dessa justificativa, ó, a gente só traduz músicas na igreja, não é ruim isso. Eu gosto também de músicas traduzidas, os zinários são a maioria traduzidos, tipo, beleza, ok. Tem música boa, você Tem muita pode música usar. boa, ok. Só que também a gente sente falta de música produzida aqui, música produzida por nós. E cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de cantar as minhas próprias músicas. Eu gosto das minhas músicas. Eu acho que o Caetano vai compartilhar desse sentimento. Cara, do você faz Caetano. um negócio... Parece que é Isso mais muito verdade, real, né? Isso é muito É o real. teu filho, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o que você passou. Quando eu canto Confiança, quando eu canto 126, quando eu canto Por Todos os Dias, quando a gente canta Êxodo, é coisa que passou pela gente, Ó, sabe? Por Todos os Dias é uma música pouco valorizada, eu acho, viu? Eu gosto Eu de também demais acho. dessa dela, música. Eu também gosto acho. muito. É verdade. Pergunta pro meu irmão, todo dia quando a gente tá no carro e ele vai pôr uma música, que música eu ponho? Aí tem duas que eu sempre falo pra ele, que é Glorificar, que saiu mais Legal. recente, Muito e Por Todos os Dias. Que eu falo, nossa, você põe Por Todos os Dias, que é muito Eu bom. gosto muito, eu eu gosto gosto demais. E aquilo faz total sentido, Sim. tá? Porque é a tua música, é aquilo que você fez, é um filho, entre aspas, teu, e é algo que você se envolveu na produção e tudo mais. E todo artista, você pega, por exemplo, o próprio Paul McCartney, que até hoje está compondo músicas, ele produziu o 3 dele, ele produziu Sozinho. todo. Tocou Ele inteiro tocou sozinho. tudo e tudo mais. Com 80 anos, né? Com 80 anos o cara fazendo isso. E esses artistas são os artistas que eu admiro, sabe? Quando o cara, ele escreve, ele vai atrás de descobrir, às vezes talvez ele não seja um instrumentista tão bom, mas ele vai atrás de sempre se desafiar, aprender coisas novas e tal. Isso para alguém que é compositor ou pro ofício artista, se pensar na conceituação do ofício artista, é exatamente isso. Você pega um artífice no universo medieval, por exemplo, era o cara que aprendia de alguém que fazia coisa e fazia a própria coisa. E aprendia a fazer uma mesa, aprendia a fazer um sapato, aprendia a fazer uma obra de arte, aprendia a fazer uma estátua, aprendia a compor canções. Você tem os bardos lá da época medieval, eram uns caras que
escutavam todas as histórias que estavam acontecendo. O cara estava atento nossa, aquela lenda, aquela história daquele reinado, aquela história daquele povo, aquela história interessante que tem daquele cara que foi e largou a casa para casar com aquela nobre e depois eles fugiram. E ele captura isso, interpreta isso e mostra para a sociedade. O artista, nesse aspecto, ele é um servo da sua própria comunidade. Ele é o cara que vai entender, cara, de alguma maneira Deus me deu esse talento. De alguma maneira eu estou desenvolvendo isso, me deu capacidade para buscar ali, aprender melhor como afinar um alaúde, aprender melhor como tocar um bandolim, um banjo, uma gaita. Aprender sobre teoria musical. A produzir uma própria música, a entender como funciona o Logic, sabe? Tipo, a entender o que acontece aqui, que frequência que eu corto e tal. E isso, de alguma maneira, serve para eu demonstrar à minha própria comunidade e servi-la, para que essa produção artística, uma música lançada no Spotify, possa servir para um acampamento, possa servir para as pessoas tocarem num churrasco, as pessoas se divertirem no caminho para a escola, as pessoas terem uma música para andar e se acalmarem, fazer uma devocional, até chegar ou para fazer uma devocional, ou para produzir um sermão, sabe? E isso você vai servir a sociedade, cara. E até, por exemplo, algumas músicas do Sola que são todas são Bíblia pura, mas algumas são realmente, por exemplo, 23, Sim, 126. especificamente. Encoraja a pessoa, de repente, a ler aquele texto com mais atenção. Ou então, quando você lê e se lembra da música. Você lembra da música, você associa, guarda ele mais fácil. A música tem também um tema didático, né? Acho que você falou sobre isso numa das aulas do curso. Sobre, tipo, a música ser também um método didático para as pessoas lembrarem das coisas. Ela é fácil de lembrar. Tipo, quando você tá na escola, tem que decorar a tabuada, faz uma música da tabuada. Mano, direto. Nossa. Tipo, quando eu tinha que estudar história, antigo regime, a gente fazia rap. De biologia, essas coisas. De biologia, a gente pegava música. A música ajuda muito, cara. Ajuda você demais. Explicar coisas que existem de qualquer assunto e você acabar memorizando, sabe? Isso é muito bom. Olha, e eu gosto muito, tipo, tem algumas músicas que elas não são, igual o Portela falou, o texto específico, né? Tipo, 23. Mas ela tem textos específicos e às vezes não são textos muito conhecidos. E às vezes você senta, vai ouvir um sermão e é o texto cara daquela falando, música. exatamente. Aí você fala, caramba, agora eu entendi de onde ele tirou o texto específico. Você consegue entender até um pouco melhor do que o cara estava querendo transmitir. Então, tipo, E às vezes, esse texto... E às vezes não é um texto da Bíblia, mas é um texto de algum autor. Sim, então tem bandas que eu gosto, talvez o Gui conheça, que os caras pegam, tipo, o C.S. Lewis. Então eles trazem uma o The Hallows faz isso direto. Faz mesmo. Direto. Eles pegaram o The Hallows, por exemplo, pegaram Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nossa, muito e bom. Fizeram músicas. Pegaram Nárnia e fizeram músicas sobre o Edmundo, por exemplo. Cara, isso é legal de fazer. Porque tem uma série de fantasia que chama A Crônica do Matador do Rei. Quem escreveu é um cara que chama Patrick Rothfuss. Ele tem dois livros, O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Não é um cara cristão, etc. Mas o personagem principal do livro, ele é uma categoria de pessoas que se chama Edenaru. E é tipo uma tribo, assim, tipo uns ciganos, que eles vão andando de cidade em cidade, apresentando, é uma trupe de teatro, de circo e tudo mais. E o pai desse menino, ele é um compositor. E o menino, ele vira um compositor também, ele toca um alaúde e tudo mais. Eu gosto desse livro porque é um cara que é o personagem principal, músico, sabe? E ele tem essa coisa que a gente estava falando aqui. Eu vou olhar as histórias, eu vou preservar as histórias. E é a forma que eu vou preservar essas histórias através das músicas. Então, grandes histórias, importantes histórias para a humanidade, podem ser preservadas através de uma música, porque você vai ensinar. Como é que eu sei aquela história sobre aquele tal povo? Como é que eu sei aquela história sobre Deus e sobre como Ele salva e redime todos nós? Como que Ele nos salva, nos escolheu e tudo mais? Tem uma música sobre isso. Essa música vai lançar à luz essa história. Da mesma forma que a música ela vai lançar à luz a um texto. Por exemplo, glorificar. Quando eu estava compondo glorificar, eu gosto muito, um dos meus textos preferidos é 2 Coríntios capítulo 4, que fala assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro. E ele está falando sobre um vaso de barro, que somos nós, frágeis, e um grande tesouro, que é o próprio Evangelho. E o texto todo falando assim, não é por nós, é a glória dele, não diz respeito a nós, mas na verdade esse tesouro em vasos de barro diz a respeito da glória do Pai, da capacidade dele em
manter esse tesouro tão importante, tão valioso, dentro de umas coisas que são, cara, são frágeis. A gente é ruim, a gente não é exatamente ideal como deveríamos ser ideais, mas ele, assim, mesmo assim, ele escolheu para isso. E aí, compondo a música, tem frases como um tesouro em vasos frágeis. A sua luz brilhou na escuridão, sabe? Somos servos desse amor. Para demonstrar o seu poder, graça aqui é através de nós, é apesar de nós, sabe? É uma graça que vai além de nós. Então, tudo isso é importante, sabe? Então, na composição, eu pensei muito nisso. Eu pensei, como que eu posso demonstrar esse texto? Como que eu posso ser fiel a esse texto dentro de algumas frases poéticas e tudo mais? E nessa parte vem primeiro letra, vem primeiro melodia, vem os dois juntos? Depende muito. E em que ponto, voltando à pergunta, é intencional para vocês, tipo, quero fazer essa letra aqui, combina, como a gente estava falando, com a melodia tal, com o ritmo tal, então eu quero fazer ela meio Stevie Wonder. Stevie Wonder Não sei, fala, Caetano. Eu vejo isso, é que você tinha perguntado, né, sobre tipo, pegar as referências e tal, vou compor ou vou fazer uma música como o artista X. Eu li um livro, chama Roube como Artista, não lembro o nome do autor, gente, mas é um livro muito bom. E ele traz um exemplo muito bom de você ter vários artistas que você tem como referência, isso. Pegar o que eles têm de melhor e você vai formar o seu próprio. Por quê? Se eu teu, sei lá, fala um artista legal que vocês curtem, vou usar no meio gospel, André Aquino. Eu tô ali, mano, ouvindo André Aquino o tempo inteiro, bababá. Eu vou acabar sendo muito influenciado pelo estilo musical dele, pela forma que ele compõe, cópia, né? E vai ficar uma cópia. Então as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, não é o Portela, é o André Aquino. Ele é um cover do André Aquino. Uhum. E isso pra um artista, pelo menos pra mim, gente, se alguém fala assim, não, você é igual o fulano de tal. Mano, eu tenho vontade de chorar, né? Gente. Aquela música parece muito Babel, por exemplo. Nossa, eu vou botar o meu fone, vou ficar ali na janela e vou ficar, sabe, tipo, mano, não acredito. É tipo Greta Van Fleet com Led Zeppelin. Tipo Greta com Led Zeppelin. Mano, é muito ruim. Então, essa estratégia que ele traz pra gente, pelo menos pra mim, fez muito sentido. Então, eu pego todas as minhas referências e eu falo, mano, vou criar o meu próprio estilo. Porque as pessoas vão me ouvir. Se elas gostarem do meu estilo, se não gostar, também não tô nem aí. É aquela questão. Eu gosto da minha música. Exatamente. E ainda mais da mensagem que eu tô levando, né? Tipo, eu acho que isso é muito importante pra qualquer compositor. Ele vai levar a cosmovisão dele. E aí entra no senso da outra pessoa que está ouvindo, se ela vai acatar aquilo que ela está ouvindo, se ela vai se deixar ser influenciada por aquilo ou não. Isso. Então, enfim. O Hans Huckmacher, professor de arte holandês, um cara filósofo da arte da Holanda, e muito influenciado por Herman Doyle, muito influenciado por Abraham Kuyper, esse povo aí do neocalvinismo holandês. E o Huckmacher, ele fala o seguinte, que se você quer observar o que o artista crê, se você quer entender as crenças dele, as suas influências, tudo aquilo que passou por ele, olhe para toda a sua obra. Então, por exemplo, eu vou analisar o Projeto Sola. O que o Projeto Sola ouve, quais bandas o influenciaram, quais teologias o influenciam as letras, quais textos bíblicos mais falam, qual o estilo de vida que mais fala. Você observa todas as músicas. Até porque a influência não é só musical, né? Tudo. Então, no caso nosso aqui do meio gospel, a teologia influencia bastante, muito, né? Então, porque uma pessoa com uma teologia pega um texto e vai fazer uma música, assim, numa linha totalmente diferente de outro cara que tem uma teologia diferente. Exatamente. Né? É incrível isso, porque você quer descobrir o que o cara crê, quais são os pontos fundamentais da visão dele sobre o mundo, a cosmovisão que o Caetano está falando. O artista, ele imprime mesmo, ele vai mostrar aquilo que ele acredita. Às vezes mais subjetivamente, tá ali nas entrelinhas, tá não claro na música, mas à medida que você vai observando 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas, quanto mais... Por isso que sempre falam, né? Escuta o álbum todo do cara. É isso, essa é uma boa justificativa para isso. Na sequência. Exatamente. Na sequência. A gente passa muito tempo decidindo a sequência das músicas, ou até mesmo compõe as músicas na sequência, e as pessoas vão lá, modo aleatório. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, isso é um pecado. Isso quando não ouve
só uma música jogada na playlist. Não, lá. não, porque esse aqui foi um single, né? E o single tem todo costume de mundo estourar. vai odiar esse Nossa, podcast. não, Tá sendo pode, polêmico. pode odiar, gente. Eu tô nem aí. Eu tô falando. Dá as dislike coisas que dá de engajamento. verdade. Verdade. Se Pode quiser, dar ainda dislike. comenta, por Comente favor. abaixo se você Pode dá xingar o Caetano. a sua Vai playlist no meu Instagram e me aleatório, ou se você parte do shuffle, ou se É você... Isso, o culpado disso é o iPod Shuffle. Que não Gente. tinha telinha com a música. Mas teve uma. Quem foi que reclamou disso e o Spotify tirou do. Adele, A no Adele. álbum dela. No Ela álbum reclamou e o Spotify tirou. Se você entrar no álbum dela, você não consegue apertar Mas o... faz sentido a reclamação dela. Eu sou desse time aí. Que é o Reclama seguinte, também pro Sola. Quando você... Por exemplo, o Homem Litúrgico, o último álbum que o Solo lançou inteiro. Assim, Ele é literalmente Ele é uma propositalmente sequência. isso. É uma sequência que é mensalmente. Você tá vendo ali o calendário litúrgico exposto. É proposital isso. E outros álbuns também, por exemplo, o 500, que é um álbum em comemoração à reforma, ele tem uma linha lógica proposital, sabe? Ele começa de um jeito, com Sempre em Frente, ele acaba de outro jeito, com o Das Trevas à Luz. Sabe, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem altos e baixos no meio do álbum, tem verdades que estão ali juntas, tem uma música em seguida da outra, ela não está lá à toa. Tá? Então, por exemplo, faça esse experimento, pega os artistas que você mais gosta, ainda que você não goste do álbum inteiro. Faz esse teste, escuta o álbum de cabo a rabo, mas escuta mesmo. Porque às vezes a gente escuta a música Só põe lá fazendo de- outra Só coisa. pelo. né? Exato. A música virou tipo a... Como é que é? Tem um amigo meu que tava falando outro dia. Nós estamos tão cercados de música no universo, então, tipo, todas as coisas dão uma música. Meu micro-ondas toca Sweet Child O' Mine, sabe? Quando acaba, ele faz... É sério? Tipo, é muito parecido com Sweet Child O' Mine. Não é Sweet Child O' Mine, mas é tipo muito parecido. Ele toca uma melodia. A lava-roupas toca uma melodia quando ela desliga, quando ela liga e quando ela acaba o serviço. Tudo faz alguma coisinha, uma música. Tudo, Até mesmo tudo. Isso é um Exatamente, ritmo muito cara. bom, né? E aí, acho que por esse fato, a gente acostumou que a música ela é só um fundinho no que a gente Ela está é fazendo. só a trilha sonora Da vida. talvez. Ela vai só ficar ali. a no- gente reduziu esse nível de trilha sonora importante para dar um sentido e tudo Sim. mais, só para ter, não, eu preciso tocar alguma coisa só para não ter um silêncio. E tudo bem, beleza, isso é glorioso o fato de a gente estar cercado de música e tal. Só que daí talvez a gente perde o lance da gente curtir a música Parar e só e fazer ouvir, isso. né? É como arte, porque quando você vai pôr um filme, você vai lá e assiste o filme, né? Sim. Não fica lá. Às vezes até fica, né? Mas Você não pega o ideal é você assistir o filme. É tipo um podcast. E com música né, não, que com você música a gente só assiste põe. o corte. Aí você fala, aí você sai criticando tudo que E aí aconteceu você. no corte. Exatamente. Você perdeu o conteúdo. Mas o desafio é esse, você pegar e, com base no que o Caetano tá falando aqui, pega lá o artista que você mais gosta. Rivers and Robots. Pega o disco e escuta de cabo a rabo. Já que eu tô no modo pistola também, gente, rapidinho. Isso aí, Meu, gente. pelo amor de Dá Deus, engajamento. escute de fone de ouvido também. Por favor, porque Também. bota uns Não é bota sério, no celular. Bota uns, a gente coloca uns detalhes na música que é pra todo mundo Que ouvir. só vai sabe? tá no só fone vai de tá, ouvido, só é vai dar verdade. pra ouvir no fone de ouvido. Às vezes é aquele sabe? Vem pra um lado só e vai pro outro. Cara, isso dá muito trabalho pra quem tá fazendo, gente. Eu, às vezes, escuto no shuffle, mas quando é um álbum de uma banda que eu gosto e lá lançando agora, é isso, é o ritual. Não, pelo menos uma vez. Uma vai, vez, pelo menos a uma primeira na vez. Pra conhecer, sequência, Você e o resto põe, é- ter essa põe no experiência. fone de Importante ouvido, isso. apaga a luz do quarto e põe na ordem. É isso. Verdade. E fica lá 40 minutos só ouvindo. É porque se é um artista que você gosta e alguém, por exemplo, Você você quer tá experimentar escutando o o negócio. EP do Caetano. E o Caetano lançou o EP e tal, e você conhece ele, principalmente se você conhece ele pessoalmente, Vou fazer ele assim é com o seu, importante pra Caetano. você. Sim. E parte de você entender quem o Caetano passa pela obra de arte que ele está criando, entendeu? Passa por aquilo que é a obra das mãos dele, que ele gastou tempo fazendo o efeito para fazer o Pra juntar estéreo as e tal. músicas, né? Cara, então escuta, faz esse teste, por favor. Honre o artista que você Não, gosta. E, assim, pra gente que ainda toca, tá sempre no louvor, os instrumentos, cada detalhe a gente tende a captar mais. As pessoas que normalmente não têm esse hábito de tocar, não entendem tanto de música, só curtem ela, elas perdem muita coisa, cara. Tem umas músicas que eu fico impressionado. Tipo, a gente zoou os baixistas, vamos valorizar um pouco eles, né? Obrigado. Tem umas linhas de baixo que você escuta que parece que a bateria só passa a fazer sentido por causa da linha de baixo. E você, como o Caetano falou, às vezes só ouve de fone de ouvido. E né? às vezes Porque você só vai é ouvir o difícil baixo ouvir. de fone de ouvido. E é muito importante, e aquilo faz uma diferença. E imagina o compositor que passou lá um tempão pensando numa bendita Numa linha de baixo. Porque é E muito ninguém detalhe, ouve, né? ninguém dá a mínima pra linha de baixo. Valorize o produtor, valorize o compositor. E como a gente estava falando, quando você ouve na ordem, também você consegue identificar essas influências, a linha lógica, às vezes o álbum tem uma narrativa, algo do tipo.
as Às referências vezes o cara todas. quer fazer você pensar também. Tipo, isso é muito bom. Tem alguma música de vocês que vocês já ouviram, tipo, alguém que ouviu e a pessoa entendeu totalmente, Errado. assim, outro mundo? Tipo, você fala, de onde essa pessoa tirou essa linha de Deve raciocínio? ser bom, né? Tem sim. Tem pessoas que pegam algumas coisas do Sola e vou dar um exemplo. Que é um exemplo bem exagerado, tá? Tá bom. A gente tava tocando em Santos. Aí, cara, essa história, se for pro YouTube, é meu Deus do céu. Briga. Isso aí, gente, engajamento. Treta, gente, Mas treta vamos lá. no Twitter. Estávamos Dê tocando dislike. em Santos. Na época que íamos em 3 pessoas apenas. Então não tinha nem o branco na banda ainda. Era o outro Guilherme. Era o Barcelos, isso. Barcelos, se você está assistindo, você vai lembrar disso. Eu lembro bem disso, detalhadamente. Estávamos tocamos. E quem ia falar no dia era um cara de um movimento aí. Começou o que movimento, é gente. baseado numa palavra em grego que quer dizer força, quer dizer dinamismo. Tá. É em grego. Aham, tá. Eu tô tentando pegar, sou lerdo, gente. Calma. Aí, eles são muito envolvidos com universidade. Depois a gente conta. Sim. Aí é o seguinte. Polêmica! Aí. E não era o Não era. principal, era um Tá. outro cara que tava falando, não era o japonês, enfim. Aí é o seguinte. O processo vai vir, gente. Aí e o que aconteceu? A gente tocou e a última música antes dele falar foi Confiança. Que tem uma parte que é assim, ajuda-me a enxergar mesmo quando o meu olhar falhar. Sim. Esse cara subiu, ele falou assim, nossa, como nossos irmãos cantaram e tudo mais, eles cantaram que nós precisamos enxergar e Deus me revelou que ninguém no céu terá deficiência visual. E ninguém no céu vai ter deficiência visual, então Deus está declarando agora que nós vamos orar e as temos que pessoas viver que o usam reino aqui. óculos não vão mais usar óculos depois da oração. Nós vamos orar para curar as deficiências. E era isso que você queria dizer quando você escreveu a letra, com certeza. Eu tenho 4 graus de miopia em cada olho. O Andrade, não sei quantos também. O Barcelos também. E tá os 3 lá. Sentar na primeira fileira. A gente vai ter que Sem tirar o bola. óculos E pra agora, tocar a o que vai próxima acontecer? música. Segura. O que vai fazer assim? E o cara foi lá e foi orando. E orou, falou um monte de coisa. Falou só sobre ele. Foi tudo. Mas era isso que você queria dizer quando você escreveu, né? Com certeza. Deficiência visual. Do céu não vai ter óculos. É isso. Tá certo. E tem que viver o reino dos céus aqui na Terra. Tem que trazer isso pra cá. Não, mas é Não, ele curioso, proclamou porque eu já isso. ouvi alguns compositores falando que assim, quando você escreve a música e lança, ela não é mais sua, ela é do mundo. Então, Tem as uma pessoas parte podem disso, interpretar. é. E, tipo, por um lado, ok. Mas, por um lado, a pessoa não pode interpretar do jeito que ela quiser, também, livremente, porque o compositor tinha uma intenção quando ele escreveu, Exato. né? Quando eu dou aula de interpretação bíblica, eu uso muito um livro do Van Hooser que é Há um Significado nesse Texto. É um livro do Kevin Van Hooser. É um livro bem importante para a interpretação bíblica, inclusive. E nesse, ele vai trabalhar com interpretação e hermenêutica no geral, assim, não só bíblica, mas no geral. A história da interpretação passa por 3 fases. A primeira é o autor tem o seu próprio significado. Ele quis dizer algo quando ele escreveu aquilo. Então, o autor bíblico, por exemplo, ele quer dizer o que ele quis dizer. Sim, exatamente. Entendeu? E aí, parte da interpretação é a gente tentar descobrir o que o autor realmente quis dizer com as palavras. Tem uma segunda fase da interpretação, que é o próprio texto. O texto diz também alguma coisa. Então, a lógica das palavras e tal, ainda que elaborada por um autor, mas a lógica do texto em si tem a sua própria condução, tem a sua própria interpretação e tudo mais. Então, tem uma sutilmente diferença do povo encontrar o significado do que o autor quis dizer, e tem aí uma sutil diferença do que, tipo, não é o que o autor quis dizer, mas o que o próprio texto diz. Há uma diferença aí, de eu esvaziar um pouquinho a importância do autor para a produção da obra. E aí que vem o pulo do gato, o terceiro ponto, que é, não é o que o autor quis dizer, não é o que o texto quis dizer, mas é o que a pessoa que está lendo entendeu. E aí vem o perigo da interpretação, que é esse último, que é um esvaziamento da interpretação do autor e do texto para o intérprete. Então, quem possui a verdade sobre uma obra, quem possui a verdade interpretativa, a verdade hermenêutica para uma obra, não é mais nem o autor, nem a própria obra em si, mas é aquele que está desfrutando. Lendo, é. E a gente vive exatamente esse tempo, onde... Hoje todo mundo com suas verdades, o que eles mais querem é justamente ter o que eu entendi, é o que importa. Você escreve... É a minha verdade. Se eu entendi que confiança é sobre o cara que não pode mais usar óculos na vida porque a gente tá pedindo para ajuda-me a enxergar, então eu acredito nisso. E é isso que a música tá querendo dizer.
Sabe? E acontece isso direto, cara, com várias coisas. É até um exercício para você nas suas conversas, no jeito que você entende os filmes, no jeito que você entende os sermões, no jeito que você entende tudo que acontece nesse mundo. Será que eu estou interpretando de acordo com eu mesmo? Sabe? Não, eu acho que quer dizer isso porque eu acho que quer dizer. Não quero nem ver o que o autor quer dizer, não quero nem ver o que o texto quer dizer, o que a obra quer dizer. Quero o que aquilo fala para mim. É o jeito que eu interpreto. E, cara, a gente está falando de interpretação bíblica, de texto bíblico, ou de música, só que isso acontece em todos os níveis da sociedade. Mas comigo ainda não tive essa oportunidade de ter umas pérolas tão grandes quanto essa, né? Porque eu não lancei ainda, tipo. Mas sempre quando eu componho alguma coisa, gravo alguma coisa, eu sempre mando para alguns amigos em específico. E aí teve uma música que eu compus e eu usava a palavra disciplina. Só que era a palavra disciplina no sentido de ser disciplinado, sabe? De sempre fazer a mesma coisa todos os dias, nesse sentido. Só que eles entenderam na música a disciplina de tipo, castigo. de chibatada, Bater na criança. Só que no sentido geral fazia sentido os dois sentidos, entendeu? Ah, entendi. Tipo, os dois sentidos casaram e aí foi pra outra linha. Tipo, não distorceu a música inteira, mas tipo foi uma outra visão que trouxe pra mim, sabe? Tipo, não distorceu tudo que eu queria dizer, porque foi uma palavra só, mas foi uma outra forma de ver que eu não tinha visto. Sabe? Às vezes a gente coloca uma palavra, uma frase na música, e aí só depois de muito tempo, que você coloca como intenção, mas depois de muito tempo você fala, nossa, dá pra enxergar dessa forma também. Tipo, isso é muito legal também. É legal quando não distorce tudo. Quando os dois sentidos, ou mais de dois sentidos, trazem uma mensagem legal, é legal quando a música pode ser interpretada de formas diferentes, desde que não sejam contraditórios. Não sejam contraditórios. Ou façam sentido. Ainda que sejam minimamente contraditórios, mas que caminhem pro mesmo lado. Não foi o meu... Aí é muito legal. Tipo, até dá uma impressão que o compositor é um gênio, né? Tipo, nossa, eu colocou essa palavra aqui pra ficar ambíguo. Você não sabe o que quer dizer. Às vezes não, ele só não percebeu que dava um outro sentido. E de fato, assim, as palavras na nossa língua, e em qualquer língua em certo nível, mas na nossa língua tem bastante disso, elas têm campos semânticos bem diferentes entre si. Elas podem servir para várias coisas. Uma palavra, uma sentença, uma frase, ela pode servir para você falar que você está feliz, mas ela também pode servir para você falar que você está triste. Então, elas servem para coisas diferentes. E beleza, nós vamos utilizar de frases, de palavras, como disciplina que o Caetano falou, e em algum momento ela pode servir para outro lado, sabe? E, às vezes, isso contribui muito para uma obra, inclusive contribui para o aprendizado do próprio autor. Sabe? É claro, nós não somos autores perfeitos. E isso é importante para a composição. Eu não sou um autor perfeito. Eu não sei toda a verdade do universo. Quem sabe é Deus. Deus está se utilizando de mim, eu sou um instrumento de Deus para falar algumas coisas. Agora, se eu dobro meus joelhos e eu estou ali querendo compor canções que façam jus à verdade de Deus, façam jus à revelação de Deus e tudo mais, eu vou ser usado. E aí algumas frases que eu colocar, talvez até para mim mesmo, essa própria frase tenha um significado agora, e à medida que o tempo passe, esse significado, não que mude, não que vá significar outra coisa, mas que seja aprofundado, que outras nuances do mesmo prisma, sabe? Ela vai ser vista de outros lados, e aí eu vou ter uma verdade que se chama verdade sinfônica. Então, a verdade ela se torna sinfônica da mesma forma que uma orquestra sinfônica, por exemplo. A orquestra, você tem uma grande variedade de instrumentos. Você tem instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, instrumentos percussivos, e cada um está tocando uma coisa. E quando você escuta uma música que é tocada por uma orquestra, você está ouvindo uma unidade sonora. Essa unidade sonora faz sentido com você, mexe com você, mas ela tem nuances diferentes entre si. Você tem instrumentos de sopro, cordas e percussão, mas dentro dos instrumentos de corda, por exemplo, você tem instrumentos diferentes. Você tem lá as violas e os violinos que você olha e você fala assim, nossa, é a mesma coisa. Tem uma cordinha a mais ali assim, ó. Parece igual, parece exatamente a mesma coisa. Da mesma cor, gente. Só tá que tudo certo pra um mim. e o outro é completamente diferente. E ainda mesmo dentro dos violinos, você tem os primeiros violinos, segundos violinos, terceiros violinos. Tem o solista. Você tem o solista, você tem as frases, uma partitura que se divide em 4 partes de vozes diferentes, de estruturas diferentes. Então, beleza, a verdade, ela tem essas nuances diferentes para cada profundidade que você está alcançando dentro dela. Não é que a verdade está mudando, não é que a verdade está sendo um significado oposto ao outro, não é isso que eu estou falando. É que uma música, por exemplo, e Deus como autor, e nós, de certa forma, como
subcompositores, subautores, para falar do Tolkien aqui, você falar de uma subcriação, à medida que Deus é criador, da mesma forma que Deus é criador, e nós, feitos à imagem e semelhança dele, também podemos criar, somos co-criadores, subcriadores do como ele nos fez, podemos também ter essa mesma coisa. Então, como ele é o verdadeiro autor, ele retém de fato toda a totalidade da verdade. Uma música que eu compus baseada no que ele disse, talvez hoje tenha um significado. À medida que o tempo passe, esse significado vai engrandecendo. Eu vou conseguindo observar com mais detalhes essas outras vozes das violas, essas vozes dos baixos, a percussão. Então isso vai tendo sentido, tá? Por exemplo, confiança. Essa é a beleza acontece da isso. música, né? É muito belo, porque confiança mesmo. Quando eu compus, tem um significado nessa composição. Teve um processo que eu passei, teve uma questão, ó, Deus, eu quero ajudar a confiar mesmo. É isso que eu estava passando. Não era sobre deficiência visual. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, a própria confiança ela vai se tornando mais bela e completa. Essa verdade vai se desvelando para mim. E sabe? na música tem um negócio de todas as pessoas que vão vir e falar, poxa, bati meu carro ouvindo confiança. Exatamente. Ou então... Se tivesse enxergado, né? A experiência que o próprio... É verdade, acho que esse foi o problema. A pessoa tirou o óculos e bom. tava orando. Deus, Exato. eu quero ver agora. Mas a própria experiência que o próprio Gui Andrade teve com a música, experiência que vocês devem ouvir de muitas pessoas. Eu mesmo, nossa, já toquei tanto essa música, sabe? Porque, tipo, preciso tocar essa música, preciso ouvir ela de novo. Então, se você for ouvir cada história, depois você olha assim, você fala, meu, tem muita coisa nessa música. E essa é a muito parte legal, porque você tem contato com pessoas, né? Exato. Tipo, eu vou falar por mim mesmo. Eu escolhi o direito porque eu ia ter contato com pessoas na minha profissão. Mas, cara, a música proporciona isso de uma forma, tipo, diferente, você né? tá, não presencialmente, né? Tipo, você pode não estar presencialmente com ela, mas no dia a dia dela, você tá lá. Aí, tipo, isso gera uma intimidade pessoas que muito você grande, não né? conhece, mas que vão te considerar quase como amigo, né? Exatamente, porque você tá... Sim, eu tenho isso. Vão saber da tua vida. Você fala, nossa, mas que legal. Eu você tenho passou isso. por Eu, Pessoas que chegam querendo tirar foto com você. o John Foreman no Isso me Switch Food preocupa pra mim é um também, grande gente. amigo. Essa parte aí já me preocupa Nunca vi também. na vida. A parte da fama. O Portela tá falando de uma forma, mais um bingo. E é o cara que você segue, é o cara que você observa o que ele faz, o que ele não faz. A opinião dele sobre alguma coisa, sabe? Por quê? Porque a música dele fez sentido. Te dá pra conselho você. quando você tá precisando, Pois né? é. Através da música. É bom. Quantas vezes eu fui aconselhado pelo John Foreman? Quantas vezes eu fui aconselhado pelo Paul McCartney? Quantas vezes eu fui aconselhado os Rivers and Robots? Sabe? Quantas vezes? cara? Lucas Ai, que Caetano. gato! Dá uma de dinhanho aqui. Mas, outra dúvida que eu tenho. Vocês se escutam? Você ouve Projeto Solo no carro? Você ouve Lucas mais ou Caetano? menos. Eu escuto. Eu sou... Não cansa? eu Não, você consigo. escuta Gente, Projeto desculpa. Solo ou você escuta Não, eu escuto Caetano? Projeto Solo também, mas é que, tipo, eu sou aquele cara chatão, sabe? Que ouve as próprias músicas o tempo Isso é inteiro. legal, e porque tal. assim, eu falei acho que uma vez pra você, se eu gravasse uma música minha, eu não ia ter... Tipo, tocasse todo final de semana. Eu não tenho eu não problema ia com isso, não. conseguir, não. Eu ouvir. escuto raramente, assim, mesmo. A gente escuta muito quando a gente tá produzindo. Eu tô E aí nessa fase. depois É que de repete produzir- tanto, né? Eu acho que por conta disso Aí é você meio precisa que, dar um- cara, eu vou dar uma desintoxicada aqui, sabe? Sim. Agora, quando eu vou escutar as coisas antigas, você escuta com outros olhos mesmo. Você fala assim, nossa, mas é inevitável que você vai pegar alguns erros e tal. É inevitável. Mas é isso, eu acho que a minha relação com as próprias canções, eu gosto muito. E você tem essa relação de um filho que você tá vendo crescer, um filho que você tá vendo, tipo... Mesmo quando as músicas são do Andrade? Mesmo quando as músicas são do Andrade. Porque elas acabam... Acho que pra ele também acontece isso. Tanto as minhas músicas quanto a do Andrade, para o solo, como é a nossa banda, como é o que nós fazemos os dois juntos e tem os outros meninos que ajudam também, isso acaba virando propriedade de todos, sabe? E a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente tem um plano. Então, as músicas dele, as músicas minhas acabam virando dos dois, sabe? Às vezes vocês escrevem pensando, tipo, isso aqui é ele que vai cantar. Eu escrevo músicas pra ele cantar. Tipo, Isso é uma outra tem dúvida. isso. Eu achava- Campos eu escrevi pra ele cantar. Eu achava que era a La Beatles, assim, cada um escreve o que canta e é isso. Algumas Acabou. músicas eu escrevi pra ele propositalmente cantar. Tipo, Campos foi uma música pensando nele. Tem algumas outras músicas mais Eu fico novas muito que é triste isso. porque todo Êxodo, show por exemplo. não toca Campos. Todo show que eu Cara, vou não é que a toca gente tá Campos, aguardando gente. pra incrível turnê do Homem É que deve Ó, ser e muito nunca difícil admite alcançar também, aquela nota gente. final ao vivo, porque não é Pelo amor de possível. Deus. Gente, nunca admite também tem que Não tocar. é. É de boa? Essa É nota boa, essa final é um Nossa, lá. Aquilo lá é muito Essa nota absurdo. final é um lá.
Esse lá é o mesmo que eu dou em Êxodo, por exemplo. Ah, é? É a mesma nota. Ah, então dá pra fazer. Ela só é mais longa, Você né? ouviu. Tipo, eu fico mais Aí ela segundos. Aquela hora que chega naquela parte da música, nossa, é bom demais. É bem legal É mesmo. bom demais. É bem legal. Mas Legal. então é meio intencional, tipo, essa música combina com a voz do Andrade. É. Claro que é mais fácil fazer músicas para eu mesmo cantar. Aí você testa, você treina. E é inevitável isso. Só que a gente tem que fazer um treino no compositor também. Eu acho que é interessante você compor músicas pensando que outra pessoa vai cantar. E aí tentando testar E é um outras exercício de coisas. humildade até, né? Tipo, nossa, talvez ele faça melhor do que eu faria. Combine mais com ele. A própria, eu própria fiz, mas- Êxodo a gente foi fazendo junto, o Andrade fez uma parte, aí eu fui, cara, preciso colocar uma linha aqui de refrão e tal, e é ele que vai cantar a música, a gente já tinha decidido isso. A própria Campos e tal, tipo, começou assim, cara, é melhor ele que fazer isso. Maria, depois que eu compus pensando só em mim, assim, a gente chegou à conclusão, cara, é melhor você cantar do que eu, sabe? E é importante isso porque você vai encontrar outras pessoas que façam coisas melhores do que você mesmo faz. E é importante você Faz abrir parte, mão, né? sabe? Legal. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que tá querendo entrar nessa área, viver de música, talvez especialmente até no meio gospel, o que vocês falariam? Diga, eu quero Sim, aprender. queriam. Fala. E a gente tem até uma questão aqui que a gente pode entrar também nessa pergunta de se buscar fama é pecado. Ou até que ponto. O Caetano falou um negócio pra mim ontem que eu acho que é um bom início de conversa. Você lembra o que você falou pra mim? Agora pra lembrar, né? Se não tiver gente ouvindo, meu trabalho não vai pra Exato. frente. É tipo, eu acredito muito nisso. Eu até perguntei pra ele ontem sobre isso. E aí... Porque, tipo, eu achei que a minha visão tava muito errada sobre isso, né? Tipo, enfim. Eu tava pensando, se não tiver gente ouvindo o meu trabalho, ele não vai pra frente. Tipo, de qualquer forma, se eu faço o negócio é porque é pra alguém ouvir, né? Não é somente pra eu ouvir. Tudo bem que se tiver 10 pessoas ouvindo e uma for transformada não, porque eu não consigo transformar ninguém com música, né? Mas a mentalidade dela mudar com relação a alguma coisa, cara, já fez um bom trabalho, sabe? Não interessa o número de pessoas, mas precisa ter gente ouvindo, né? E quanto mais pessoas ouvirem, maior é a porcentagem da mentalidade daquela pessoa começar a ser moldada. E, cara, eu vejo muita importância nisso. Tipo, muita importância da mentalidade das pessoas mudarem, ainda mais na geração que a gente está hoje. Sim, tipo, sem dúvida. a gente, vou usar a gente como brasileiro, tá? O Brasil hoje, a gente canta sobre traição de uma forma muito feliz. Entra aquela questão que a gente tinha falado, né? Tipo, assuntos totalmente tristes e Glamoriza não, as sabe, coisas. mano, a gente canta sobre traição, sobre droga, sobre não sei o quê. E, mano, isso é cantado com muita felicidade. Sim. Agora, sobre assuntos mais sérios, a gente E tem mais naturalidade, né? dificuldade também. naturalidade. Exatamente, como se não tivesse problema você ser amante de alguém. Pelo amor de Deus, galera. Assim, mas um negócio, por exemplo, quando se fala de carreira na música, você conseguir viver disso, eu sou da linha de que eu não vejo um problema você buscar ser conhecido, porque faz parte, né? Você precisa para ter o sustento. Exatamente. Mas uma coisa que eu sempre falo é quando a gente vai fazer, por exemplo, projetos da igreja, sei lá, eu vou escrever uma devocional para mandar para o grupo de jovens. Eu já falei muitas vezes isso. A gente manda toda segunda-feira também a devocionais no nosso grupo, né? E às vezes quem faz sente que ninguém lê. E eu falei assim, cara, esse é um tipo de trabalho que, ainda que ninguém faça, eu sei que você que escreveu sentou, leu a palavra e isso pra mim valeu. Já E basta. já te edificou. Isso pra se mim você já fez. foi. Por isso eu peço, continua. Ninguém leu, Exatamente. continua. Agora, quando se trata de carreira, eu acho que você tem uma outra linha, assim, tipo, como que você vai gerar um sustento Uma carreira como qualquer outra, né? para no fim das poder contas. manter esse trabalho que você quer de alcançar vidas se você não for conhecido, né? Exatamente. E você Então- tem que se importar, em certo aspecto, com a parte empreendedora da Sim. coisa. O Huckmacher também fala muito disso, porque existe esse artista purista que quer fazer a arte só pela arte e às vezes isso não vai levá-lo para frente, vai virar um artista frustrado, vai ficar meio com raiva, com rancor e tal. E o artista ele precisa assim pensar nessa parte empreendedora do seguinte, eu estou fazendo uma coisa para mim, e tem que ser essa lógica mesmo. Para mim isso faz sentido. Isso me transformou. Essa verdade
atingiu a mim primeiro, não é falsa, não é fingida, não é plástica. Não é uma canção pop só pra vender que a pessoa faz. E a partir disso tem essa mentalidade que o Caetano falou. Olha, isso pode transformar outras pessoas, isso pode servir outras pessoas. O artista, ele é um servo da sua comunidade. Essa é a palavra. Servir. Sabe? Ele é um servo, ele está ali indo à praça apresentar a sua canção, ele está indo para a praça colocar a sua obra de arte para que a comunidade seja servida. Quanto mais E aí, se eu pessoas puderem pensar, ser quanto mais servidas. pessoas puderem ser servidas, é como se eu fizer um grande ensopado, uma grande feijoada e tal. Por que uma pessoa faz uma feijoada gigantesca? Para todas as pessoas se alimentarem e falar assim, nossa, que gostoso essa comida. Sim. Que elas vão falar, nossa, que ruim essa comida. Não. Ninguém vai querer comer. E aí as pessoas não vão ser alimentadas, sabe? Pegando por esse lado, o artista, sim, ele precisa cada vez se reinventar, melhorar e produzir de forma melhor e tudo mais, para que a sua música tenha qualidade, para que a interpretação que ele está tendo, inclusive da Bíblia e do todo o mundo, seja cada vez mais apurada, melhor escrita, sabe? Tipo, então o artista ele precisa se desafiar a sempre melhorar. Só que também tem o lado ruim da coisa, sabe? Quando o cara só procura isso por isso. Por isso. Hoje Hoje o em trabalho dia, dele é a fama, quero ser conhecido. A gente e vê os tal. dois lados, né? Tem um artista que faz qualquer coisa só pra vender, porque é o que as pessoas querem ouvir, e de uma forma se prostitui, né, nesse E sentido. aí acaba não sendo nem ele mesmo. E tem sabe? o artista que, não, eu vou fazer o que eu quero, De não qualquer importa, jeito, não importa o que as pessoas querem ouvir, e eu quero fazer isso aqui, musicalmente é isso aqui, a letra é isso aqui, e aí ninguém ouve também, ninguém E se esse importa. equilíbrio é importante. É tão importante, inclusive para nós que somos cristãos, que tem uma máxima muito grande no próprio assim. Você quer ser conhecido? Você quer ser um rei? Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, ele se coloca como menor. Aquele que quer ter uma posição de destaque, antes ele deve ser um servo. É o que Cristo fala para os seus discípulos. E da mesma maneira, isso acaba reverberando um pouco até em filosofia, sabe? Aquele que quer reinar, primeiro ele tem que aprender a obedecer. Aquele que quer mandar, primeiro ele tem que ser alguém que é apto para ser humilde o suficiente para atender ordens, sabe? Uma cadeia de hierarquia, etc. Tem uma ilustração sobre isso no Crônicas de Nárnia, inclusive dentro do Príncipe Caspian. O final do Príncipe Caspian, isso inclusive está no filme. O filme acabou tirando várias coisas importantes do livro, mas enfim. No final, todos os reis de Nárnia, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, eles se encontram com Aslan juntamente com o Príncipe Caspian, que é esse príncipe que é de outra época e tudo mais. E eles todos, diante de Aslan, eles dobram os joelhos. E aí o Aslan fala assim, então, ergam-se reis de Nárnia. E aí os 4 se levantam, eles são reis mesmo. Mas o Caspian continua lá, ajoelhado. E aí o Aslan fala, eu estou falando com você também, Caspian. Aí o Caspian vira, mas eu não sou digno de ser rei. Eu não mereço isso. E aí o Aslan vira e fala para o Caspian o seguinte, é justamente porque você admitiu isso que você é digno de ser rei. Que você será um bom rei. Então, a obra de um artista e alguém que irá alcançar uma certa posição de fama, a gente está falando de gente, não é fama, nossa, você vai virar a cara da Times do Brasil, tipo, você vai sair na cara. Não é isso, mas é o lance de ser conhecido mesmo, de ter uma certa relevância. Te pararem no shopping pra tirar foto. Ou perguntarem as coisas, sei lá, enfim, qualquer coisa. Talvez não querer isso como primeira instância justamente faça você habilitado para lidar com isso de maneira madura, sabe? Sempre eu falo isso, porque muitos vêm até a gente falando assim, nossa, eu quero ser como vocês, tocar no Brasil inteiro, ser conhecido por todo mundo e tudo mais, mas eu sempre falo a mesma coisa, a gente nunca quis isso. Inclusive até hoje eu não quero ficar saindo de casa, cara. Não quero ficar indo pro outro lado do Brasil, cara, deixar minha esposa. É uma coisa que eu não gosto, sabe? Mas eu entendo que faz parte da minha vocação isso para servir a igreja. Por isso que a gente escreveu, servir e amar a igreja, sabe? Uma posição de liderança nunca é dada a alguém que quer a posição de liderança per si. Ela é dada a alguém que se entende como servo e às vezes não quer essa posição. Não quer, nossa, não quero ser um diácono da igreja, não quero ser um presbítero da igreja, não quero ser um pastor, como eu não quis por muito tempo.
sabe? Não quero. Cara, é só trabalho, causa e tudo mais. Não quero isso, só que Deus nos chama, sabe? Só que Deus nos coloca ali. Nos chama a E é existir. justamente por causa disso. Justamente porque Com ele caminhar. pois é. Justamente porque Deus nos Essa você movimenta. pegou rápido. Ah. Muito bom. O café tá fazendo efeito agora, no final do podcast, tá ligado? Legal, pô. E Cara, vocês- eu penso desse jeito. Enfim. É top. Eu acho que é isso mesmo. E se vocês tiverem alguma recomendação de livro, outras músicas, filmes? Filmes a gente estava falando antes do Yesterday. E vamos Yesterday reforçar é bom. também uma o recomendação. E o Caetano também é uma recomendação. Spotify do Caetano. Verdade, gente, por favor, se preparem porque tá chegando o meu EP. Pois é. Vai lá no Spotify. Tem nome, Caetano? Já. Segue o Caetano, escuta Já as fica lá músicas, esperando. Cria Por favor. dois, A três gente vai robôs pra divulgar ficar quando sair. dando play. Exatamente, façam isso. É e Lucas compartilhem com a sua Caetano, avó, gente. com Não seu é só tio. Caetano. Eu queria que fosse só Caetano, mas aí começou a entrar as músicas do Caetano Veloso no Spotify, não foi muito legal, né? Brincadeira. Mas vou lançar agora, o nome do EP se chama Pense, porque... Que a gente tem que pensar. Exatamente. Então, tem alguns temas muito Falou tudo, específicos Caetano. ali que a gente falou sobre isso, né? Sobre o tema de protesto. Mas para fazer as pessoas pensarem mesmo sobre uns temas mais específicos, e eu vou dar um spoiler. A gente vai falar sobre a Bíblia, sobre o discipulado, sobre a igreja mesmo, sobre a glória vindoura, que a gente já sabe que é a volta de Cristo, e o principal foco é a construção de uma vida com Ele. Esses são os 5 pontos que a gente vai tratar dentro do EP, e são 5 músicas. Top. Que é isso? Mas Muito se bom. tiverem mais recomendações. Filme, livro, qualquer coisa. Muito legal aquele livro, os 2 livros. A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher, e A Arte e a Bíblia. Não sei se Arte você e a falou Bíblia dele. do Francis Schaeffer. Nossa, mano, esses livros, tipo, moldaram a minha forma de pensar sobre arte e sobre a Bíblia, e principalmente, tipo, como artista, sabe? Tipo, ser... Enfim, Perfeito. é isso aí. Muito bom. Eu tenho um outro livro do Huckmacher que eu acho que ele vira uma pastoral sobre o artista. Então, se você quer ver mais do que ele apresenta no Arte Não Precisa de Justificativa, que já é uma tese excelente dele, uma expansão disso é o dom criativo do preciso Huckmacher. ler. O dom criativo é uma pastoral ao artista, sabe? Fala muito ao coração da pessoa que está criando uma obra de arte. E a gente, de certa forma, envolvido com a igreja, existem aspectos artísticos disso que, quanto mais a gente se aprofundar, sempre é melhor, sabe? Então, o dom criativo do Huckmacher acho que é um bom livro. Top. Muito bom. Mas rapidinho, antes de acabar, é que ele não falou ainda sobre o conselho. O conselho pra pessoa que tá querendo iniciar. Ah, tá. Eu fiquei muito curioso. Claro. o conselho? É, Por dá favor, um dá o conselho, conselho. verdade. Dá um conselho pro Caetano agora, ao vivo. Por favor. Termine o curso de composição. Estude Faça é um teoria bom musical. conselho. Inclusive, uma recomendação, o curso de composição. O curso de composição que a gente abre no Instituto Sola, eu que dou o curso, é um bom caminho, assim. Eu tentei estruturar o caminho que eu trilhei, com muito dos cursos que eu fiz e tudo mais, para ajudar pessoas a compor melhor, mais intencionalmente e tudo mais. E aí eu falo de alguns livros como esses que o Caetano falou, como esse, no decorrer do curso, e algumas outras coisas mais técnicas de música mesmo, sabe? Não só música e teologia, mas mais voltada sobre a área da musical. E o conselho talvez melhor, assim, que eu aprendi ao longo da vida é para o cristão: não abandone a igreja, não largue a comunidade, não largue as pessoas que te fizeram quem você é e que podem dar conselhos e que podem inclusive te conhecer como outras pessoas talvez não vão conhecer, como seus fãs não vão te conhecer. É a tua comunidade de fé, é a partir da tua comunidade de fé que todas as outras coisas acontecem. É onde Deus resolve trabalhar no nosso coração. É como Deus resolve trabalhar na nossa humildade, inclusive. É um lugar que podemos servir. Aqui eu sirvo no louvor, nas bandas, do mesmo jeito que todo mundo serve. Sabe? Eu sou um músico dentro da equipe do mesmo jeito que uma pessoa que está aprendendo a tocar é. E isso me humilha, isso é necessário, sabe? É muito necessário. E deixa a gente no lugar que a gente tem que estar mesmo, não faz a gente querer ser um impostor, sabe? E a outra coisa é buscar sempre observar o mundo, sabe? Buscar sempre olhar as coisas e estudar, e ler, e ir atrás. Tem um caderninho sabe? sempre pra escrever, Tem um né? caderno, Inspiração. Verdade. Gravar. Carregue pra todo No lado. curso de composição eu falo Sim, isso, é. gente, esquece esse negócio de ficar anotando no celular, Verdade. não Tem que nota, ter um porque a nota caderninho. você vai perder. O caderno Nossa. dá uma...
Eu sou do time do analógico, né? Eu O caderno ele dá uma coisa física. É pra coisa você de ter ali. tiozão, né? Isso, né? Mas eu Tipo gosto. isso. E veio a ideia da É que música, eu já sou um grava, tiozão, né? É. Veio a ideia da música, já grava pra não esquecer. E grava, pra não esquecer. É exatamente. É isso aí. Legal. Então aí, para encerrar, a gente vai ler só o Salmo 96, um trechinho curto daqui até o versículo 4, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Acho que é que todos os compositores do nosso meio possam pensar assim, Cantar um cântico novo, né? exatamente, Elaborar uma música nova. Escrever. algo novo Escrevam, por que favor. expresse o quão grande é o nosso Deus. Afinal, Deus é um artista, né? Não dá para dizer que não. Então, acho que é isso. Muito obrigado aos dois. Espero tê-los de novo em breve. Mais um repeteco mais do- um repeteco. Mais então. repetecos aí, vambora. 3 vezes eu posso pedir a própria música. Exato. Pode. Por favor. Pode pedir qualquer uma, só não pode sola. Tá bom. E se o público quiser, pode pedir uma do Caetano. É verdade. E se o Eu acho público- que a Caetano galera não Veloso? sabe, né? Caetano não pode. Caetano Veloso. E se o Caetano público não quiser pode mais um pedir uma repeteco aí, pede pra gente, né? É isso. Um Aí a convidado gente que gostou toca. muito, assim, quer de novo. É verdade, é isso mesmo. Caetano Veloso. É isso aí. Na verdade, Roberto Carlos e Caetano Veloso gravou depois. É isso aí. Mas é isso. Gente, muito obrigado. A todos que assistiram, obrigado também. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera!